Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. Você está em mais um episódio do nosso podcast. A gente está fazendo uma série especial que a gente está conversando com o time ESPRO. E nesse começo aqui a gente está conversando com os nossos gerentes. Aqui a gente está conversando, no episódio de hoje, a gente vai conversar com a Lívia e com o Richard, que são responsáveis por 2 filiais, na verdade por 4 filiais daqui do ESPRO. Então eu vou começar pedindo para vocês falarem o seu nome completo, se apresentar um pouquinho, falar do que vocês cuidam aqui dentro, educadamente. Primeiro as damas. Lívia, por favor. Então, eu sou Lívia Mena Barreto, estou há 11 anos, vai fechar 11 anos de ESPRO em outubro desse ano. Eu cuido da filial Porto Alegre, né, nesse período de praticamente 10 anos, e assumi Curitiba ano passado. Então, estou com todo o sul comigo. Capaz! Muito bom. Você, Richard? Bom, eu sou o Richard Pivetta, completo agora em outubro 1 ano de ESPRO. Sou responsável pela filial São Paulo e Campinas. Bom, o Richard veio na pandemia e a Lívia veio vindo, né? Você entrou como? Você entrou como consultora? Eu entrei como supervisora de Polo Porto Alegre, que na época se reportava para a filial Curitiba. Entendi. E o Richard já chegou... Já cheguei como gerente. Para sentar na cadeira, foi um processo externo e tal. Legal. Cada um tem uma história aí, tem uma trajetória dentro do ESPRO, antes do ESPRO. Então eu queria que você contasse um pouquinho assim, a sua formação, por onde você já passou antes e tal, até chegar aqui. Eu sou formada em Direito, eu tenho MBA em Gestão e Marketing, né? A minha trajetória dentro do ESPRO foi praticamente essa. Eu entrei como supervisora de Polo, depois em 2012 para 2013, né, a Porto Alegre deu uma crescida bacana, e aí virou uma filial, né, tinha-se um projeto bacana para Porto Alegre. Posteriormente eu fui promovida a coordenadora, e em 2014, janeiro de 2014, aí eu virei gerente. Tá. E antes de estar no ESPRO? Antes de estar no ESPRO, eu trabalhei em multinacionais, aí na área comercial. Tá, legal. Enfim. E você, Richard? Bom, eu trabalho desde pequeno, sou de Marília, né, interior de São Paulo, moro em São Paulo aqui há 17 anos. Trabalhei em Magazine Luiza, trabalhei em Leroy Merlin, trabalhei em algumas empresas familiares. Sou formado em administração, com MBA em gestão de varejo, que no primeiro momento você fala assim, nada a ver com educação, né, nada a ver com programa de aprendizagem, mas aprender e ensinar sempre foi uma paixão, né? Uhum. Tanto que há alguns anos, depois do meu MBA, eu venho alimentando a paixão de dar aula. E aí, quando apareceu a oportunidade do ESPRO para participar desse processo, me encantou totalmente e hoje eu sou completamente apaixonado, literalmente, por aprendizagem, pelo jovem aprendiz. É um negócio louco, entra no sangue muito rápido, Muito, né? é quase uma droga que você não consegue mais parar de Entra no consumir. Sangue muito rápido, você não consegue sair, você fica apaixonado, você quer fazer mais, você se envolve, né? Muito bom. Você chegou cuidando já de 2 unidades, e são 2 unidades parrudas, mais próximas. Você agora está cuidando de 2, elas são próximas, mas não tomam uma distância de carro, você tem que pegar um avião, né? Eu queria que vocês contassem, assim, se vocês pudessem pensar e destacar alguma coisa do desafio de vocês, o que vocês entendem como sendo o principal, ou os principais desafios de gerenciar mais de uma filial, de gerenciar mais de uma unidade. Para mim, Saad, o principal desafio e o grande aprendizado que eu estou tendo esse ano é justamente a percepção de o quanto é diferente você ter uma filial pequena e uma filial grande, né? E hoje o desafio de mesclar essas 2 filiais, né, num trabalho de mútuo ajuda, né? Tanto da maior com a pequena, quanto com a pequena com a maior. E fazer com que as 2, né, a Porto Alegre já está deslanchando, e fazer com que Curitiba deslanche junto e a gente faça esse trabalho sempre como um time só, que eu chamo de time Sul. Entendi. Aí, o pessoal já vai querer ser separatista daqui a pouco, você vai ver. Esse pessoal do Sul começa assim, junto, e, né? E você, Richard? Eu acho que o grande desafio de cuidar de São Paulo e Campinas é que assim, a gente está num estado que é o maior em termos de população, territorialmente ele é grande também. Filial Campinas, ela tem um monte de polo espalhado por vários lugares no interior. Então, o grande desafio é estar perto da equipe. Eu acho que a proximidade com a equipe faz toda a diferença. Então, eu tento, na medida do possível, estar uma vez por semana em Campinas. Estou aqui em São Paulo 2 vezes por semana também presencial. Acompanho a equipe, estou com as coordenadoras, com a gestão, com os instrutores, assistentes sociais,
Uma coisa que nós fizemos aqui em São Paulo foi unificar algumas operações, por exemplo, o departamento pessoal, trazer para trabalhar, apesar de ter uma equipe lá em Campinas, uma equipe em São Paulo, eles trabalham junto, a gente chama equipe DP São Paulo, porque eles se ajudam nesse momento importante. O DS às vezes troca informação, se ajuda também, acompanhamento, e isso vai fortalecendo a operação e vai trazendo para a gente um ganho de produtividade e conseguimos com isso trazer mais jovens também, acolher mais jovens. Foi legal isso que vocês dois compartilharam, porque gerar sinergia é um negócio muito importante para qualquer empresa, né? E trabalhar de forma colaborativa, eu acho que é o principal desafio, porque quando você pega mais de uma área, sempre tem aquela cabeça de nós e eles, né? E eu acho que esse é um ponto que é natural do ser humano, de autopreservação. Então, deixa eu fazer primeiro o meu, depois, né? Como é que é? Coloca a máscara primeiro em você, depois no outro, tal. Mas o ponto aqui se nós não identificarmos uma maneira de fazer esse compartilhamento de conhecimento, de informação, de técnica e tal, não sei o quê, para a gente entender o que está sendo bem feito num lugar que pode inspirar uma melhoria em outro lugar. O que deu errado no lugar que a gente tem que comunicar para outro lugar não errar de novo, né? Como que a gente consegue somar esforços aproveitando tudo de bom que existe no virtual? Porque o virtual tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Sim. Mas a gente aprendeu a trabalhar no virtual durante a pandemia, até porque a gente não tinha outra opção, né? E a partir daí, agora que a gente está entrando no híbrido, tem coisa que a gente vai continuar fazendo como era antes, que a gente viu que dá certo, que funciona e tal, e tem coisa que a gente vai voltar pro presencial ou achar uma terceira via aí, né? Mas um ponto importante que eu queria que vocês contribuíssem com a visão de vocês para onde isso vai, né? Então, assim, como é que você imagina que vai se desenvolver o mercado lá no Sul? Como é que você imagina que São Paulo vai reagir? Porque a gente a gente ainda não voltou a pleno vapor na aprendizagem, né? A gente sabe que o mercado está aquecido, a economia ela não cresce mais aqui internamente, porque tem esse compasso de espera de eleição e tal, mas, por exemplo, a gente está muito melhor que a Europa, a gente está muito melhor que os Estados Unidos, né? A gente está saindo da pandemia com mais tração. Isso quer dizer que a possibilidade de gerar mais emprego existe, por consequência, mais estágio, mais aprendizagem e tal. Então, a gente tem mais chance, como Estro, de seguir a nossa missão inserindo mais jovens no mundo do trabalho. Então, eu queria que vocês tentassem me ajudar, e não precisa fazer nenhuma análise econômica elaborada, não é isso? Mas na visão de vocês, na percepção de vocês, como é que os mercados que vocês lideram vão se movimentar daqui para frente? Eu tenho uma visão bastante esperançosa nesse sentido, né? Apesar de todas essas questões de guerra, que influencia, não tem como não falar economicamente o mundo inteiro, mas eu tenho a percepção de que estão vindo negócios, né? A gente saiu de uma pandemia, mas a gente vem devagar, como tu fala, né? Mas o avião tá levantando esse nariz para cima, a gente tá conseguindo alçar um voo, e continuar nessa pegada, nessa batida, né? Boa. Correr atrás. Eu acho que começo de saída da pandemia, né, que a gente está vivendo, de retomada, tem trazido para a gente muita oportunidade de mercado. Então, a gente tem uma procura muito grande de empresas que já foram parceiras Espro e por algum motivo saíram e estão querendo voltar, porque a gente tem uma coisa que o mercado não tem. A gente atende bem. A gente tem qualidade no que a gente faz com o jovem, a gente tem qualidade no atendimento com o parceiro. E isso hoje está começando a fazer a diferença. Então, quem está aqui quer ficar, a gente trabalha para ficar, e nós estamos conseguindo reconquistar parceiros importantes que saíram em algum momento, por qualquer situação, e estamos trazendo parceiros novos. Então, isso acho que é a grande jogada para o futuro nosso aqui. Trabalhar estágio, trabalhar esses parceiros que querem voltar, manter quem está aqui dentro e construir isso dia a dia para poder continuar crescendo e, como a Lívia disse, esse avião continuar subindo com o nariz para cima sempre. Boa. Eu tenho mais uma pergunta, mas agora é pessoal, assim, não íntima, né? Pessoal, né? Eu queria que vocês compartilhassem alguma situação curiosa, divertida e tal, que vocês passaram na cadeira que vocês sentam, liderando o seu time. Pô, passei por uma situação que eu não imaginei que fosse passar, aconteceu tal coisa, tivemos que resolver assim, ou um desafio que vocês conseguiram resolver para um parceiro, pode ser um problema sério que vocês conseguiram resolver, alguma coisa que vocês pudessem compartilhar com a gente. Bah! Isso agora foi forte. Foi forte, né? Lembrar assim na hora. Eu acho que uma coisa que a gente pega no ambiente normal de trabalho sem ser aprendizagem, que é a gravidez da adolescência, né? Da jovem adolescente. E eu acho que isso, para alguns parceiros, é muito mais fácil
você De lidar. sensibilizar, Tá. e para outros você tem que fazer um trabalho um pouco maior de sensibilização. Perfeito. E aí eu acho que a nossa área social, assistente social e psicólogas conseguem nos apoiar muito isso. Então elas têm um grande trabalho que elas exercem junto à jovem que está recém-descoberta a maternidade, né, que vai ser mãe, e o parceiro para conscientizar da prorrogação de um contrato, da manutenção de benefícios. Acho que esse é um grande desafio. E é como a gente lida com um jovem de alta vulnerabilidade. Então esse acolhimento que a gente dá do lado social, ele é muito importante para ajudar a garantir que essa jovem tenha uma boa gestação, tenha um bom parto e depois ela consiga terminar o contrato dela nesse período que ela fica afastada. Muito bom esse ponto, Richard, porque é um fato que acontece recorrentemente, né? Sim. A gravidez na adolescência, na juventude, é uma coisa que acontece bastante no nosso país. O jovem em situação de vulnerabilidade, sendo aprendiz, ele fica numa situação complicada, Exato. delicada, né? E tem um ponto aí que é desdobramento do que você falou, que além disso tudo, né, a gente também avança e acolhe a família, né? Exato. Porque que também entra num conflito ali, poxa vida, tá? Como lidar com essa adolescente que está com um bebê que Né? a diferença de idade vai ser pequena, como lidar com isso? Exatamente. Então, assim, eu acho que você trouxe um ponto super importante e que eu tenho certeza que acontece em todas as filiais, infelizmente mais do que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas que mostra também o nosso comprometimento nas mais diversas áreas e das mais diversas formas. E fortalece muito mais o princípio do ESPRO, que é o social, né? De onde o ESPRO nasceu. O social, fazer o social, fazer o bem para aquelas pessoas, aqueles jovens que precisam, aquelas famílias. Dentro do social, então, agora, né, pensando aqui na minha cadeira, a gente também teve uma situação bem pontual esse ano, que foi com as enchentes em Tubarão. O time se agilizou bastante para auxiliar, apesar da gente estar distante, estar em Porto Alegre. Conseguimos atuar quase como se estivéssemos em Tubarão mesmo, né? Acionando os principais equipamentos para auxiliar. O jovem não tinha como se locomover, as famílias estavam numa situação bem precária, bem difícil. E todo o time de assistência social do ESPRO conseguiu, inclusive aqui em São Paulo também, foi um trabalho Porto Alegre, São Paulo, para auxiliar toda a família ESPRO de Tubarão. Isso foi muito legal, porque assim, eu estava na lista de transmissão. Eu recebi um aviso de risco de enchente em Tubarão. Acho que todos nós recebemos. Né? Aí eu olhei e falei, putz, cara, tá errado isso. Eu falei, não, cara, é a gente trabalhando direito, né? É a gente fazendo a nossa parte social. Fazendo a nossa parte. Exatamente. E me deu um orgulho, assim, primeiro eu falei, pô, tem uma coisa errada. Depois eu falei, não, cara, a gente tá mandando bem pra caramba, né? Então, que é o outro lado também. Então, assim, a gente vai até onde nos é permitido. Então, a gente tem uma situação que tem que ter um acompanhamento psicológico, a gente não pode seguir, mas a gente tem que encaminhar, né? Então, a gente dá o primeiro atendimento, a gente caminha. A gente não tem como resolver a questão de impacto da enchente, mas a gente pode encaminhar ou acionar a Defesa Civil, ou todos os equipamentos. Parceiros locais. Para que eles possam dar continuidade a isso. E isso a gente faz muito bem. E, às vezes, a gente esquece de destacar, né? E começa lá localmente, então, assim, o time que está lá em Tubarão, e que é um time pequeno comparado com a filial, que é um time pequeno comparado com a matriz, mas é ali que starta o processo e que move essa roda enorme que é o ESPRO para devolver esse esforço. Muito legal, muito legal. Eu tenho que terminar, o tempo passa rápido, né? E tem um voo para pegar. O Richard não que vai, mas tô aqui em casa. tem um voo para pegar, né? Então eu quero agradecer o tempo de vocês, Lívia, Richard, e pedir que vocês voltem aí para suas filiais e continuem cuidando da gente, do ESPRO, para que a gente possa seguir em frente com a nossa missão, né? Bom, você que está assistindo a gente está acabando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. A gente se vê em breve no próximo episódio. Fui!